Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Mente de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos juntos na mesma fé, ouvindo a palavra do Senhor, não é verdade? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Pai, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra nos levanta, nos fortalece, nos aviva. E a minha oração é que o Senhor fale conosco, gerando cura, salvação, libertação, nos abençoando. Abençoa os intercessores, colaboradores, membros, inscritos, cada pessoa que nos ajuda a divulgar a tua palavra aqui na internet. Fala conosco, Pai. Fale com essa pessoa que parou para ver esse vídeo agora. Em nome de Jesus eu oro, pedindo amém e amém. Que bom, querido, que você está aqui comigo mais uma vez para ouvir a palavra. E você que é amante da palavra do Senhor, já chega aqui dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. Se o YouTube não te lembrar, está tendo vídeos novos aqui todos os dias. Você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas. Sempre tem uma palavra poderosa para o seu coração, beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 em diante, que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também Pedro, e era no dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 delas, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disseram-lhe o anjo: Cinge-te, ata tuas sandálias, ou as tuas alparcas. E ele o fez assim, e disse mais: Lança as costas a tua capa, e segue-me. E saindo seguia, e sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, guardaram a porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, e que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. Eu acabei de ler aqui Atos capítulo 12. Eu li do verso 1 até o verso de número 16, que é um texto extremamente rico para a nossa vida. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao seu coração nesse dia. Bom, perceba aqui que o rei da época, no caso o rei não, Herodes, ele estava com a intenção de crescer politicamente. Herodes já tinha matado Tiago, e ao perceber que os judeus da época ficaram satisfeitos com o fato de Herodes ter ceifado a vida de Tiago, Herodes então cria no coração um interesse ou o desejo de matar Pedro, porque os judeus ficaram satisfeitos com a sua decisão, e diante disso o rei Herodes, ele vai então prender Pedro, ele vai mandar prender Pedro para tirar a vida de Pedro e assim gerar uma comoção maior, né? Não uma comoção, mas gerar uma
uma alegria maior entre os judeus, uma felicidade maior entre os judeus, e assim ele crescesse politicamente. De fato, ele vai prender Pedro, vai colocar Pedro em uma prisão. A Bíblia vai dizer que Pedro estava guardado nessa prisão, e haviam 4 quaternos de soldados guardando a vida de Pedro. Ou seja, isso aí é equivalente a 16 soldados, né? 4 soldados que ficavam em turnos diferentes, em escalas diferentes, vigiando e segurando a vida de Pedro. Né? 2 soldados ficavam na parte da frente da cela, 2 soldados na parte de dentro, preso com Pedro, acorrentado com Pedro. A Bíblia fala que Pedro vai dormir entre os soldados. Pedro está dormindo, escondido, guardado dentro da prisão, e de repente aparece uma luz, que é o próprio Senhor, que vai na prisão, toca em Pedro, desperta Pedro e dá uma ordem para ele: Pedro, levanta. Aí Pedro se levanta, as correntes se quebram, depois o anjo, o Senhor manda Pedro calçar as sandálias, colocar sua capa e sair dali, e seguir para onde o Senhor ia, que Pedro deveria seguir. Pedro vai começar a seguir então aquele anjo, para onde o anjo ia. O Pedro estava indo atrás. De repente Pedro chega diante do portão de ferro, que é a porta que dá para o pátio, para fora da prisão, né? Quando Pedro para diante do portão, o portão se abre sozinho. Pedro passa pelo portão e o portão se fecha. Quando ele olha para o lado, que ele já está na rua, ele percebe então que não havia ninguém perto dele, né? Ele percebeu logo então que era o anjo do Senhor tirando ele daquela prisão. A teologia chama isso de teofania, a maneira como Deus se apresenta de forma humana para revelar os seus propósitos. Pedro então vai para a casa de Maria. Quando chega na casa de Maria, a menina ouve Pedro chamar, porém ela não abre de primeira, porque ela fica afoita com tudo que ela ouviu a voz de Pedro. A igreja estava na casa de Maria orando: Senhor, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, né? Havia uma expectativa muito grande, porque Herodes já havia matado Tiago, então eles não queriam que Pedro morresse. Pedro era um grande líder da igreja, né? E o que vai acontecer é que Pedro está na porta batendo, a menina não abre, vai contar para todo mundo que Pedro estava na porta, ninguém vai acreditar na menina e vão dizer que era o anjo dela, né? Que era uma expressão cultural que havia na época, onde os judeus acreditavam que cada criança tinha o seu anjo, como se fosse um anjo da guarda, né? Isso tem base bíblica, porque o Salmo 34, versículo 7 fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, né? Então o anjo do Senhor realmente nos guarda e nos protege. E o que vai acontecer é que Pedro vai perseverar em bater, ele continua batendo na porta, e de repente a menina abre a porta. E quando ela abre a porta, o que acontece é que era realmente Pedro, e todos vão ficar impactados e espantados em verem que o Senhor livrou Pedro da prisão. Tendo em vista que o Senhor guardou Pedro naquele dia que Herodes decidiu matá-lo. Foi nesse dia que o Senhor veio e trouxe livramento. Existem algumas aplicações que são muito profundas dessa palavra e vão abençoar muito a nossa vida nessa manhã. A primeira aplicação que eu percebo aqui é que quando o texto afirma que Herodes matou Tiago à espada. Perceba, Herodes matou Tiago à espada. Na verdade, não foi Herodes que matou. Foi Deus que permitiu que Tiago morresse. Porque da mesma forma que Deus guardou Pedro, Deus poderia ter guardado Tiago. Herodes só matou Tiago porque Deus entendeu que aquele era o tempo do Tiago e que o tempo dele deveria acabar, porque já estava na agenda de Deus que Tiago deveria morrer, mas não estava na agenda de Deus que Pedro morresse. Estava na agenda de Deus que Tiago morreria, mas não estava na agenda de Pedro. Por quê? Porque quando Deus decide que vai viver, ninguém pode matar. Quando Deus decide que vai ter vida, ninguém pode tirar a vida. Porque Deus guarda uns e permite a morte para outros. Isso aqui é bíblico. A gente entende que cada pessoa, Deus tem um propósito diferente. O propósito na vida de Tiago já tinha acabado ali, por isso que ele morreu a fio da espada. Mas de Pedro não. Pedro estava debaixo de uma promessa.
Lembra do que Jesus falou sobre ele? Jesus havia prometido para ele, Jesus havia declarado para ele, né? O fato do crescimento da igreja, de coisas que surgiriam também através da vida dele. Então, Pedro estava debaixo de uma promessa. E não era aquele momento que a morte iria levá-lo ou destruí-lo. Herodes mandou prender Pedro, pegou Pedro e colocou na prisão. Só que é interessante que a Bíblia usa uma expressão dizendo que Pedro estava guardado na prisão. Olha que interessante, Pedro estava guardado na prisão. Ele não só estava preso, ele estava guardado na prisão. Porque talvez você está parando para ouvir essa palavra e está pensando, mas fulano meu, que é meu amigo, está preso, fulano da minha família está preso. Por que Deus permitiu fulano ser preso? Talvez você está tentando entender o motivo do porquê que ele está preso. Mas ele está guardado pelo Senhor. Deus está guardando ele lá. Talvez coisas piores que poderiam acontecer se ele estivesse do lado de fora. E Deus permitiu ele entrar em um cárcere para ser guardado. Ele não está preso, ele está guardado. Ele não está preso, ele está protegido. Porque o próprio Deus permitiu tudo isso acontecer para que ele fosse escondido e guardado pela mão do Senhor. Enquanto Pedro está preso, a igreja está fazendo uma contínua oração por ele na casa de Maria. Porque quem é que está preso? Pedro. E a igreja? A igreja está livre. Então, Pedro está preso, mas a igreja está livre. Se a igreja está livre, então a igreja vai orar. A igreja vai clamar. A igreja vai interceder. Porque talvez tenha alguém na tua família que está preso, mas você está livre. Alguém na tua casa que está em um cárcere, mas você está livre. Ele pode estar preso, mas você está livre. Então use a tua oportunidade para clamar pelos que estão presos, porque há poder na oração. E através da oração, Deus vai libertar as pessoas que estão presas nesse cárcere. Você precisa orar, você precisa clamar, você precisa interceder. De modo que a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração. E olha o que a Bíblia diz, que Herodes estava naquela mesma noite para ceifar a vida de Pedro. Naquela mesma noite que Herodes estava para descer e matar Pedro, na frente dos judeus e aumentar sua fama, sua popularidade, o seu poder político, o Senhor desce e resolve trazer livramento para Pedro. Você precisa aprender isso aqui. Porque o Senhor, ele costuma chegar nos extremos. Deus não vai chegar enquanto você ainda tem força, enquanto você ainda tem capacidade, enquanto você ainda tem esperança, não. Deus vai chegar no seu extremo. Quando você não tiver mais força, quando você não tiver mais esperança, quando você não tiver mais expectativa, é nesse momento que Deus vem. Deus se apresenta no seu extremo e mostra que Ele é Deus sobre a sua vida. Sabe, não é que Deus não te ama, não é que Deus não se preocupa, é porque Ele está preparando um cenário de milagre para tudo isso que vai acontecer. Ele não vai chegar no período do meio, Ele não vai chegar no início, Ele vai chegar no final dessa trajetória, quando você chega no extremo, quando você não aguenta mais, que Deus resolve aparecer para fazer milagre. Aí o texto diz que Pedro estava dormindo entre eles. Olha que interessante, Pedro estava dormindo entre os presos. Por quê? Porque ele está confiando no Senhor, meu irmão. É isso que você tem que fazer, você tem que confiar em Deus. Quem tem promessa descansa. Quem tem promessa dorme. Você tem que dormir, tem que descansar. Tem gente que fica o tempo todo inquieta, preocupada, desesperada. Meu Deus, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer isso? Não. Confia no Senhor. Ele tem o melhor para você. Ele sabe como resolver o teu problema. Ele tem a solução que você precisa. Então descansa no Senhor. Ok? Pedro está dormindo entre os soldados. Aí o texto diz que sobreveio o anjo do Senhor. O anjo de Deus vem e visita aquela prisão. Eu não sei qual prisão a tua família está vivendo. Eu não sei qual prisão a tua casa está vivendo. Mas o anjo do Senhor vai visitar essa prisão. Vai libertar esse cara desse cárcere.
vai libertar essa mulher dessa prisão espiritual que ela está vivendo. O anjo do Senhor vai lá e vai trazer libertação. Você crê nessa palavra? Porque há poder na palavra de Jesus. Há poder nessa palavra do Deus que liberta, porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O anjo vem, visita a prisão, e o texto diz que ele desperta Pedro. Ele vem, visita e desperta Pedro. É interessante, né? Porque esse anjo vai tomar algumas decisões aqui quando ele desce. Uma das primeiras coisas que o anjo faz, antes de dar a ordem de comando para Pedro, é despertá-lo dentro da prisão. Porque não tem como Pedro receber ordens, instruções do anjo, se continuar dormindo. Tem que acordar primeiro. Tem muita gente que não está recebendo instruções de Deus porque continua dormindo. E enquanto você estiver dormindo para a carne, dormindo para o pecado, dormindo, sabe, por causa dessas coisas do mundo, você não vai ouvir a voz de Deus. Porque enquanto a carne tem domínio sobre você, enquanto a carne manipula a sua vida, você não consegue ouvir a voz do Espírito. O pecado tira a tua sensibilidade pelas coisas espirituais. O pecado tira de você a sensibilidade pelas coisas que vêm do céu. Então você precisa despertar para depois ouvir a voz de Deus. Não deixa a carne ter domínio sobre você. Não deixa o pecado ter controle sobre a sua vida. Desperte para essa palavra, para que Cristo direcione os seus passos. E sobreveio o anjo do Senhor, e o anjo despertou a vida de Pedro, e deu uma ordem dizendo: levanta-te depressa. E caíram as cadeias. Olha que interessante. Olha que interessante isso. Levanta-te depressa. Aí as cadeiras caíram. Por que o texto não fala que as cadeiras caíram primeiro para depois ele se levantar? Primeiro o anjo dá uma ordem, depois as cadeias se caem. Levanta-te primeiro, levanta-te depressa. E depois as cadeiras caíram. É o que o texto fala. Por que as cadeias não caem primeiro para depois o anjo mandar ele se levantar? Porque é simples. Porque primeiro Deus quer que você se levante para depois as cadeias caírem. É muito fácil você ter uma atitude de fé quando tudo está te favorecendo. É igual Moisés. Por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo de Israel que marche. O povo está querendo que o Senhor abra o mar para Israel passar. Só que Deus está falando ao contrário. Marcha primeiro que o mar vai se abrir depois. Use a fé primeiro que o mar vai se abrir depois. Se você não tiver atitude, você não vai ver a coisa acontecer. Toma atitude primeiro, se levanta primeiro, faz primeiro, decide primeiro, se envolve primeiro, se levanta. Porque se você não se levantar, as algemas não vão cair. Tem gente que está esperando a cadeia ser quebrada, a corrente ser arrebentada, o milagre acontecer para ele se levantar. Só que Deus quer uma atitude de fé sua primeiro. Tome atitude primeiro, se decida primeiro, se posicione primeiro, que você vai ver as correntes sendo arrebentadas. Se levanta. Aí o texto diz que as correntes se quebram. Depois o anjo fala: se veste, coloca a sandália e veste a capa. É interessante, né? Porque ele não vai sair de qualquer maneira. Ele vai sair com capa, ele vai sair com vestes, e ele vai sair com capa e com sandália e com as vestes. Ele não sai de qualquer maneira. Porque Deus não vai deixar você sair de qualquer maneira. Você vai sair diferente. Alguém viu você entrar pela porta da frente no cárcere e você vai sair pela mesma porta e não vai sair igual um miserável, não vai sair igual qualquer um, não. Você vai sair diferente, com sandália, com vestes diferentes. Por quê? Porque Deus não quer que você saia dessa situação de qualquer maneira. Você não vai sair como um derrotado, você não vai sair como um coitado, você não vai sair como um qualquer, você vai sair diferente. Aí o anjo diz: segue-me. Olha o que o anjo diz para Pedro. O anjo desce na prisão, desperta Pedro, os soldados estavam tudo dormindo, aí ele ainda diz assim: segue-me. Ou seja, me acompanhe. Para onde o anjo for, tu vai. Se o anjo for para a direita, tu vai para a direita. Se o anjo for para a esquerda, tu vai para a esquerda. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas das vezes
Deus dá uma direção e a gente caminha para lugares opostos à vontade de Deus. O anjo está indo para a direita e você está indo para a esquerda. O anjo está indo para frente e tem gente indo para trás. Você precisa seguir o anjo. Vai à vontade de Deus para a tua vida. Vê para onde Deus está indo. Vai segundo a palavra. Para que você não se guie pelos seus próprios impulsos, mas que você se guie pela palavra de Deus. Segundo, o anjo só disse segue-me, porque ele está na frente. Ninguém pode dizer segue-me estando atrás. Ele só diz segue-me porque ele está na frente. Porque Deus já está na tua frente há muito tempo. Você não está caminhando sozinha, você não está vivendo sozinha, você não está andando sozinha. O anjo do Senhor está na sua frente. Está caminhando contigo na sua frente. Até que o texto diz que eles chegam diante de uma porta de ferro, que é a última porta que leva para fora do pátio. Quando Pedro chega diante da porta, a Bíblia diz que o portão de ferro se abre sozinho. Não é Pedro que abriu o portão. É o anjo que abriu para ele passar. Você precisa entender isso. Porque não é você que vai abrir. É a presença que anda com você. Tem coisas que você não vai fazer força. Tem coisas que você não vai se manifestar. Tem coisas que é o próprio Deus que vai fazer por você. Não foi Pedro que está fazendo. Não é Pedro que está colocando a mão no portão e abrindo. Não. É a presença do Senhor que está com ele. É o anjo que está ali, que está abrindo a porta. Quando você entende que é a presença, você não força portas. Você não força caminhos. Você não força, sabe, pessoas, ambiente. Não, não, não. Quem faz é o Senhor. É Ele que abre a porta e é Ele que fecha a porta. Depois Pedro vai até a casa de Maria. Ele vai bater na porta. É interessante que diante do portão de ferro, o portão abriu sozinho. E agora ele está batendo num portão de madeira. Ele está batendo nesse portão. De modo que ele bate na porta, no portão de madeira, para que alguém venha abrir para ele. E ele não vai ser atendido de primeira. E a Bíblia diz que ele vai perseverar em bater na porta. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque tem portas que é o próprio Deus que vai abrir. Mas tem outras que eu preciso perseverar para que ela venha abrir. Tem portas que é o próprio Deus que vai abrir para você. Mas tem outras que é você que vai perseverar. Precisa ter atitude de continuar, de progredir, de permanecer, de seguir adiante, de perseverar batendo na porta. Tem portas que eu e você precisamos perseverar. Quando a menina foi contar que Pedro estava na porta, muita gente não acreditou. Aí Pedro perseverou, a menina abriu a porta e a igreja percebeu que a oração dela foi atendida. Porque a igreja estava orando para Deus soltar Pedro. Deus soltou Pedro e quando eles perceberam que Pedro estava ali, a oração da igreja foi respondida. Eu não sei qual oração que você tem feito, mas Deus vai responder as tuas orações. Deus vai te surpreender no meio desse caminho. E Ele vai dar resposta para a tua oração. Eu quero terminar essa palavra dizendo isso, que essa semana vai ser uma semana que Deus vai responder as suas orações. Você vai viver respostas de orações. E para fechar essa palavra, você lembra que no meio do caminho o anjo mandou Pedro colocar sandália? Por que o anjo mandou Pedro colocar sandália? Tendo em vista que Pedro estava fugindo daquela prisão. Quem está fugindo não pensa em colocar veste, colocar sandália, colocar roupa. Nada disso. Mas o anjo disse, coloca a sandália, vai embora. Porque o anjo sabia que Pedro iria caminhar até a casa de Maria. E seria necessário ele ter a sandália para não machucar os pés. Às vezes tem coisas que Deus manda a gente fazer em certas situações que a gente não entende o porquê. Às vezes tem certas coisas que acontecem no momento que a gente não entende o porquê que está acontecendo, mas quando o anjo dizer para você, coloca a sandália, ainda que você não entenda, que não compreenda, coloca ela em você, porque lá na frente essa sandália vai te servir para te levar em algum caminho. Talvez você esteja passando por alguma coisa agora que você não esteja compreendendo, mas lá na frente a sandália vai te servir para chegar em algum lugar. Algum processo que você está vivendo, que você não está entendendo, mas lá na frente, essa sandália vai te servir para chegar no propósito. Portanto, guarde essa palavra no seu coração. Pai,
Aqui tem muitas pessoas que ouviram a tua palavra. E essa palavra foi poderosa para o nosso espírito. E nós queremos que coisas grandes foram liberadas para a nossa vida nessa manhã. Que essa semana seja uma semana de resposta, de bênção, de vitória para a vida dessa pessoa. Eu oro pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, Deus falou muito com a gente nesse dia, não é verdade? Então faz o seguinte, compartilha essa mensagem com um amigo, com um colega. Aqui embaixo tem uma setinha torta do YouTube. Clica nessa setinha, compartilha no WhatsApp, Facebook, manda para todo mundo, para os seus grupos de familiares, para que mais pessoas se alimentam dessa palavra. Se você quiser se tornar um membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão Seja Membro, clica nele e você vai ser um intercessor desse ministério, vai me ajudar a continuar a pregar a palavra do Senhor fora, que quem é membro recebe alguns privilégios desse canal, tem direito de prioridade de resposta nas lives que a gente está fazendo aos domingos, né? Então você pode estar participando e recebendo sempre essa prioridade de resposta. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma patrocinar esse canal. A palavra de hoje falou muito ao meu coração. Eu queria que o senhor continuasse com o devocional. Tem sido muito bom, Manhã de Paz. Eu queria de alguma forma dar uma oferta para a sua vida. Aqui do lado tem a nossa chave Pix e aqui em cima também tem o nosso código, onde você pode estar acessando qualquer um desses dois para estar semeando sobre a nossa vida, beleza? Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque Deus tem sido bom com a sua vida. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra no teu coração, e fica com essa palavra para a tua vida. Existem respostas de oração que vão acontecer essa semana. Continue orando. Quem sabe Pedro vai aparecer na tua porta, batendo aí, respondendo o teu clamor, com vitória para a sua vida e para a tua casa. Talvez você não entenda por que Deus mandou você colocar a sandália. E essa sandália vai te servir lá na frente para você chegar em algum lugar. Porque nenhum sofrimento que nós passamos nessa vida é em vão. Tudo que nós vivemos tem um propósito. Deus te abençoe, até amanhã.